Então, galera, oitavo ano, mais uma aula de hoje, aula de geografia. Nós vamos estudar na aula de hoje o mundo, a desigualdade no mundo que a gente vive hoje, né? A gente vai entender como é que está esse processo de desigualdade no mundo, né? Então, primeiro a gente precisa entender, né, como está esse processo, como é classificado, né? Os países do mundo, eles apresentam, né, grande diferença entre suas condições socioeconômicas, né, as quais, né, causa intensa desigualdade entre eles, né, como veremos, né, agora, né, ou seja, a gente vai ver como está esse processo de desigualdade, né? Então, a gente pode observar nessas figuras A e B, né? Ou seja, as desigualdades entre os países, né, são expressas, né, de diversas formas entre elas, né. Está o acesso, né, a serviços, né, de qualidade. As fotos mostram exemplo, né, de transporte coletivo, né, em Londres, Inglaterra, na figura A, né, como vocês observam aí, como é a questão do transporte em Londres, e na figura B, nós vamos observar em Nova Delhi, Índia, né, em 2017, na foto B, como se dá o processo, né, ou seja, o transporte coletivo. A gente vê aí uma grande diferença, né, na qualidade nesses meios de transporte em um país como considerado desenvolvido, que é a Inglaterra, Londres, né, e na Índia, né. Aí a gente observa na figura B na Índia, né, e na figura A na Inglaterra, né. E a população do mundo, né, que vive com menos, né, de 1,9 dólares, né, por dia em 2015. A gente observa aí os países que têm essa grande, mais pobres, né, está relacionado com a África subsaariana, né, 56%, onde vive com 1 dólar por dia. Leste da Ásia, né, do sul da Ásia e Pacífico, com 37% que vive com 1,90 dólares por dia. A América Latina, né, e Caribe, que nós observamos aí 3,5%. O Oriente Médio, né, 2,5%. E Europa e Ásia Central com 1%. Então, a gente observa aí que a África subsaariana e leste da Ásia, sul da Ásia e do Pacífico são as regiões, né, consideradas mais pobres, né, do nosso planeta, ou seja, onde eles vivem com apenas 1,90 centavos de dólar por dia, ou seja, muito pouco, né, ou seja, a questão que dá pobreza e desigualdade muito grande nessas regiões. Né, as informações apresentadas na página anterior, como nós podemos ver, né, uma grande disparidade econômica e social entre os países do mundo. Levando em consideração as características que podemos agrupar, ou seja, regionalizar os países do mundo da seguinte forma, né? Ou seja, desenvolvidos, que são os países desenvolvidos, são um grupo de países ricos, né? Em geral, com renda alta e elevadas indicadores sociais, como a alta expectativa de vida, as baixas taxas de mortalidade infantil e o baixo índice, né, de analfabetismo, né, relacionado com os países desenvolvidos. Além disso, né, a princípio podemos achar que se trata, né, de um grupo, né, de países em condições socioeconômicas iguais, mas na realidade eles apresentam diferença entre si, né, como em relação ao nível de desenvolvimento tecnológico, por exemplo. Alguns exemplos de países desenvolvidos atualmente são os Estados Unidos, Alemanha, Japão, Austrália e França, né, são exemplos de país desenvolvido. E o subdesenvolvido são um grupo de países geralmente, né, com renda e expectativa de vida mais baixas comparado aos desenvolvidos. A taxa de mortalidade infantil, o índice de analfabetismo são muito mais elevados nos países subdesenvolvidos. Nesse grupo, encontra-se países em situações muito diversas, desde aqueles com renda nacional muito baixas e graves problemas socioeconômicos, até países que têm apresentado uma diminuição acentuada de pobreza, o crescimento da renda nacional, a exemplo do Brasil, que tem conseguido melhorar seus indicadores sociais, né? Então, o Brasil se enquadra
nesses países subdesenvolvidos, né? Ou seja, com expectativa de vidas baixas, comparado aos países desenvolvidos, né? E são exemplos de países subdesenvolvidos atualmente, né? Etiópia, Paraguai, Panamá, Indonésia, né? E Afeganistão. Aqui a gente pode observar, nessa imagem, que quando analisamos o desenvolvimento econômico de um país, é necessário também levar em consideração o modo, né, como a riqueza produzida está distribuída, né? Mesmo em país desenvolvido, podemos encontrar pessoas vivendo em condições bem precárias, né? Na foto, homem vivendo em situação precária nas ruas de Paris, da França, né? Ou seja, no ano de 2017. Então, não significa dizer que nos países desenvolvidos não tenha também pessoas vivendo em situações precárias, como moradores de rua, né? Como a gente pode observar aqui nessa imagem, aqui em Paris, na França. As desigualdades internas, né? Ou seja, a regionalização que separa os países desenvolvidos e subdesenvolvidos é uma forma simplificada, né, de interpretar a realidade, né, de um determinado país. No entanto, não podemos nos esquecer de que a realidade é bem mais complexa, né? Pois dentro de um grupo, as condições socioeconômicas dos países variam muito. Um grupo de países considerado desenvolvido, por exemplo, encontra-se em economias dinâmicas, como né, a gente pode observar a dos Estados Unidos, e a economia com sérios problemas, né, de endividamentos elevadas, taxa de desemprego, né, que está crescendo, como a da Espanha e de Portugal, né, e a da Grécia, mesmo sendo países desenvolvidos. Já no grupo dos subdesenvolvidos, estão países, né, que vêm crescendo economicamente, como o México, a Índia e a China, e há países, né, extremamente pobres, né, como a Etiópia. A renda nacional bruta per capita, né, é um dos indicadores utilizados na avaliação do desenvolvimento de um país. A renda per capita, né, o PIB. Observamos, né, no mapa aqui abaixo, né, a classificação, né, dos países a partir, né, dessa renda, né, ou seja, nós observamos aqui que a renda nacional per capita, né, de um país, aqui a gente pode ver, né, ou seja, os países, né, com maiores rendas per capita, né, ou seja, as rendas mais escuras, né, ou seja, nós podemos observar Canadá, como os Estados Unidos, né, Austrália, como os países, né, com maiores rendas per capita, né, ou seja, podemos dizer que são os países, né, com maiores riquezas, né, que é o PIB, né. E a renda nacional bruta, né, per capita, né, corresponde à soma de todo o rendimento, né, do país, mais os rendimentos, né, que entram e menos, né, os que saem, dividindo em pelo número de habitantes. De maneira geral, os países desenvolvidos têm uma renda per capita, né, maior que a dos países considerados subdesenvolvidos, né? Porém, existem exceções, ou seja, como a Arábia Saudita, que é um país de renda alta, mas que é classificado como subdesenvolvido por causa de seus indicadores sociais, ou seja, é como se fosse, né, a riqueza do país da Arábia Saudita, né, esteja concentrada em grupos pequenos, né, enquanto, né, grande parte, né, da sociedade, da população da Arábia Saudita vivesse, né, em situações precárias. Não é divididos, né, por igual, né, as rendas. O termo subdesenvolvido, né, como nós vamos caracterizar esse termo? Esse termo passou a ser usado após a Segunda Guerra Mundial para caracterizar os países onde grande parte da população vivia em condições precárias. Atualmente, há organizações internacionais como a Organização das Nações Unidas, a ONU, e o Banco Mundial, né, adotam diferentes nomenclaturas, né, em seus relatórios, por exemplo, países desenvolvidos e em desenvolvimento. E, de acordo, né, com a regionalização, né, da unicidade, né, devido à grande diversidade das condições socioeconômicas,
existente, sobretudo, no interior do grupo de países subdesenvolvidos. A Conferência, né, das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, órgão da ONU, desenvolveu, né, uma classificação desse grupo de países da seguinte maneira: país menos desenvolvido, país extremamente pobre, onde a população convive, né, com sérios problemas socioeconômicos. País em desenvolvimento ou emergente, né, país, né, que apresenta o crescimento econômico e industrial. E os países com economia em transição, são os antigos países, né, socialistas, né? E aqui a gente pode observar nesse mapa, né, ou seja, a classificação de países, né, do mundo, né, ou seja, de acordo, né, com a unicidade, né, ou seja, aqui nós podemos observar que os países em laranja, né, são os países, né, considerados desenvolvidos, né, os amarelos, né, são considerados países em desenvolvimento, o laranja, né, nós podemos considerar os países em transição, e o verde, né, os países, né, menos desenvolvidos, né, ou seja, o Brasil, né, como nós podemos observar aqui, é considerado um país, né, em desenvolvimento, o Brasil, ou seja, o Brasil, ele não é um país, né, que está na transição, e também não é um país, né, que seja desenvolvido, né, ele se enquadra em um país em desenvolvimento, o Brasil. Então, a gente observa que a Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento, né, foi criada em 1964, né, em Genebra, na Suíça, com o objetivo, né, de proteger os interesses dos países subdesenvolvidos, considerados em desenvolvimento, ou seja, subdesenvolvidos, que vêm crescendo economicamente no comércio mundial, né, como é o caso do México, Rússia, África do Sul, Brasil, né, e China. São os países, né, que são considerados que estão crescendo, né, economicamente. Aqui nós vamos observar países do norte e países do sul, né? Por causa da posição geográfica que ocupa na superfície terrestre, os países desenvolvidos e subdesenvolvidos muitas vezes recebem, né, respectivamente, essa denominação. Os países do norte, países do sul. E isso acontece porque países desenvolvidos, com exceção da Austrália e da Nova Zelândia, encontram-se na parte norte do planeta, enquanto a maioria dos países subdesenvolvidos se situa-se na parte sul. Como a gente vai observar aqui no mapa, né? Ou seja, nesse mapa nós podemos observar que norte, desenvolvido, né, acima da linha do Equador, abaixo da linha do Equador, sul, países, né, subdesenvolvidos, né, que são os países do sul. A gente pode observar que essa parte laranja ao norte são considerados países desenvolvidos. E a parte verde, né, abaixo dessa linha, são sul, né, ou seja, que são os países subdesenvolvidos. Então, a gente observa nesse mapa, né, que país do norte, país do sul, né, no ano de 1988, né, que mostra essa divisão. Norte desenvolvido, que é essa parte laranja, e a parte verde, que são subdesenvolvidos, né? Aqui, como nós observamos nesse mapa. É importante perceber que nem todos os países do norte são desenvolvidos. Países, né, como Turcomenistão, Quirguistão, Uzbequistão, por exemplo, enfrentam, né, vários problemas socioeconômicos, né, tipo de país subdesenvolvido. É importante destacar que esses países foram repúblicas, né, da antiga União Soviética, socialista até o início da década de 90, e, portanto, né, passaram por um processo diferente, né, de desenvolvimento, se comparados, né, à maioria dos países capitalistas do mundo. Mesmo depois da desagradação soviética, né, permaneceram, né, dependentes economicamente entre si, e republicamente da Rússia, né, país mais industrializado, e a maior economia da União e da ex-União Soviética. A característica, né, do socialismo e da antiga União Soviética serão tratadas, né, adiante, né, nesta
nessa unidade a gente vai estudar um pouco, né, sobre as suas características. Essa mesma observação deve ser feita em relação a alguns países do Sul, como a Austrália, que ao longo das últimas décadas vem apresentando indicadores sociais, né, economicamente semelhantes aos verificados nos países desenvolvidos. O nível, né, de desenvolvimento de um país, né, como é possível saber, né, se um país ou não é desenvolvido, né? Como vamos medir o nível de desenvolvimento de um país? Então, antes de responder essas perguntas, né, precisamos entender o que pode ser, né, considerado como desenvolvimento. De maneira geral, podemos dizer que um país é desenvolvido quando um conjunto, né, de sua população possui um elevado nível, né, de bem-estar material, acesso à alimentação, à moradia, roupas, entre outros bens, e material, né, acesso aos bens culturais e de saúde. É que nós podemos dizer que é um país, né, desenvolvido. E os países precisam de duas condições básicas, né, para alcançar o desenvolvimento: promover um aumento e a distribuição de suas riquezas e aperfeiçoar constantemente, né, suas instituições políticas e sociais, de modo que a sua população seja beneficiada por esse desenvolvimento, né, ele seja garantido em pleno exercício de seus direitos humanos. Para medir o nível de desenvolvimento de um país, a ONU, por meio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, né, analisa 3 dimensões da vida: a educação, renda e saúde, levando em conta, né, um conjunto, né, de indicadores que retratam a situação econômica e social dos países combinados. Esses indicadores, né, geram o índice de desenvolvimento humano. Como a gente vai observar aqui nesse mapa, né, a renda, né, mais saúde, mais educação é igual ao IDH, que é o valor do IDH, né? O valor pode variar de 0 até 1. Quanto mais próximo de 0 for o IDH, menos desenvolvido será o país. E quanto mais próximo de 1 for o IDH, mais desenvolvido será o país. Então, ou seja, quanto menor é o IDH, menos desenvolvido. Quanto maior o IDH, mais desenvolvido é um país. Ou seja, essas 3 questões, né? Ou seja, que é observado pela ONU, né? A renda, a saúde e a educação, que vai gerar o índice de desenvolvimento humano de um determinado país. Então, direitos humanos, né, é um conjunto que devem ser assegurados a todo ser humano, encontram-se registrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, documento elaborado, né, em 1948 pela ONU. Esse documento está baseado em 30 princípios, entre eles o direito à vida, o direito à liberdade e à igualdade, o direito a uma nacionalidade, o direito a praticar qualquer religião e o direito à segurança. O que trata, né, da criação do Índice de Desenvolvimento Humano, né? O objetivo da criação do Índice de Desenvolvimento Humano foi de oferecer um contraponto a outro indicador muito utilizado, né, o Produto Interno Bruto, PIB, que é per capita, né, que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. Criado por Mahmoud Wawak, com a colaboração do economista indiano Amartya Sen, ganhador do Prêmio Nobel da Economia de 1998, o IDH pretende ser, né, uma medida geral, sintética, né, do desenvolvimento humano. Apesar de ampliar a perspectiva sobre o desenvolvimento humano, o IDH não abrange todos os aspectos de desenvolvimento e não é uma representação da felicidade das pessoas e nem indica o melhor lugar no mundo para viver, né? Ou seja, a democracia para viver, a democracia, participação, equidade, sustentabilidade. São outros, né? São outros dos muitos aspectos do desenvolvimento humano que não são contemplados no IDH. O IDH tem, né, grande mérito de sintetizar, né, a compreensão do tema e ampliar e fomentar, né, o debate. Podemos concluir que o IDH representa, né, uma média e, portanto, né, mascara as desigualdades internas de cada país.
Mas a gente vai observar aqui neste mapa, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH de 2015. Nós podemos observar que o índice de IDH do Brasil ele é 0,754, né, enquanto o melhor índice de IDH, Índice de Desenvolvimento, nós observamos que é Noruega, né, com 0,949. Então, ou seja, nós observamos aí que os mais baixos índices de IDH estão no continente africano, né? Ou seja, então nós podemos observar que as regiões com melhor índice de desenvolvimento está aqui em Noruega, na Europa, ou seja, significa dizer que é os países, né, que tem o melhor índice para se morar, né? Ou seja, aí a gente observa, né, a característica do Brasil, né? Nós podemos observar que o Brasil está dentro de um quadro, né, baixo, né, de índice de desenvolvimento humano, né, de acordo com esse gráficos que a gente pode observar aí do lado, né, ou seja, o Brasil ele tem um índice de desenvolvimento humano baixo, então, ou seja, o Brasil é um país onde as pessoas elas não têm uma renda, não têm uma educação e uma saúde de qualidade que seja para todos, né? Por isso que nós brasileiros nós podemos caracterizar com índice de desenvolvimento baixo, vendo essa questão. Então, o produto interno bruto é um indicador econômico que expressa, né, o valor de todo um país, né? Ou seja, indica o produzido durante riqueza gerada, o valor de todos os bens e serviços, em um determinado período, independente da nacionalidade, né, das unidades produtivas desses bens e serviços. O PIB, né, por renda per capita, né, expressa a riqueza produzida dividida, né, pelo número de habitantes, né? Então, o que a gente pode observar é que o Brasil tem uma renda per capita brasileira, ela não é bem distribuída, né? Existe uma grande desigualdade social em relação à distribuição da renda per capita do nosso país. Então, galera do 8º ano, essa foi mais uma aula, até a próxima.